Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo meu atraso. Na queimada, o que fez com que nos demorássemos um pouco mais. Não perdendo mais tempo, em primeiro lugar, quero agradecer ao Paulo a disponibilidade de participar nestas reuniões das primeiras segundas-feiras do mês. Já vem alguma data, que já vem decorrendo há algum tempo e que não só servem para apresentar, portanto, o trabalho do Centro de Biotecnologia, mas também para ir, enfim, introduzindo ou tentando motivar as pessoas para que se vão integrando na vida universitária e aquilo que a universidade faz para a sociedade. Portanto, vamos ouvir o Paulo agora com a ciência que fazemos nos Açores, tentar perceber o ponto de vista dele, quais os indicadores que usou para fazer, digamos, a avaliação que irá fazer e, por fim, discutirmos um bocado também sobre este tema, que acho que é extremamente importante e atual. Parece-me que nós corremos uma situação extremamente interessante nos Açores, que foi passar praticamente do zero para uma produtividade em algumas áreas, digamos, mais ou menos aceitável, embora o objetivo disso não é medir, a meu entender,
projetos financiados pela região, a nível da FCT continua a haver uma proporção semelhante de papers que referem apoio a nível nacional. Muito interessante é este gráfico que mostra que o número de bolseiros que são primeiro autor numa publicação é um bom indicador da produção científica na região. O mesmo não se passando com o número de docentes e investigadores da Universidade dos Açores, que são primeiros autores. Também um pouco o número de docentes se mantém sempre o mesmo e varia o número daqueles que são primeiros autores ano após ano, mas interessante que a adição de bolseiros ao sistema resulta na maior produtividade científica imediata, com um R quadrado impressionante 97. E nem fiz transformação logarítmica nem nada aos dados, portanto é impressionante esse indicador. Se nós fizermos uma análise em que fazemos o ranking dos bolseiros, desde o bolseiro mais produtivo até ao menos produtivo, que são aqueles que só têm uma publicação, e aqui o número de publicações, temos uma distribuição logo normal, ou seja, temos um conjunto de bolseiros muito produtivos, temos um conjunto muito grande e assinalável de bolseiros com a produtividade intermédia, mas temos também um grande conjunto de bolseiros que têm só uma ou duas publicações nos últimos 6 anos. Portanto, são também aqueles que iniciaram o doutoramento ou que estão no seu primeiro ano de pós-doc. Estes são as estrelas da companhia, portanto, aqueles que produziram mais nos Açores nos últimos 6 anos. Reparar que os que estão a verde são aqueles que já não estão nos Açores, portanto, que já emigraram, estão noutros países e que já não estão no sistema. E consequentemente, significa que não houve consolidação do sistema e nós perdemos algumas das nossas estrelas já para outros países. Qual é a evolução temporal das publicações de centros de investigação dos Açores? Se olharmos para os vários centros de investigação, temos basicamente uma evolução crescente com o IMAR, DOP, geralmente a liderar a produção científica, o CITA numa produção crescente, o ICBio Açores, a partir de 2010, também numa produção crescente, e aqui coloca tracejado o CIRN, porque o CIRN, na prática, é uma junção de investigadores de diferentes centros de investigação, portanto, não é exclusivo, portanto, vai buscar papers a vários destes centros, porque os investigadores assinam pelo CIRN e por outro centro, muitas vezes. A nível de departamentos das Universidades dos Açores, o Departamento de Biologia, o DCA e o DOP são os departamentos mais produtivos, sempre também em tendência crescente nos últimos anos. A evolução agora centra-se. O CBA, o Centro de Biotecnologia, liderado pelo professor Artur, tem crescido também nos últimos anos. E aqui estão 2 dos papers com mais citações ano, que refletem, de certo modo, uma certa visibilidade internacional e um reflexo da sua qualidade em termos de impacto nos autores que citam essas 2 publicações. Uma sobre microsatélites em vinha, penso eu, e outra com também microsatélites na oliveira. A evolução do CEPLA também é crescente, com os 2 trabalhos mais citados são relacionados, um com reservas marinhas, relacionados com os serviços das reservas marinhas, e outro relacionado com retornos da educação num determinado período de tempo. O QVARC também sempre a aumentar a sua produção, com os 2 papers mais citados
tem a ver com um sobre lagos vulcânicos dos Açores e outro sobre arqueobactérias, penso nos fungos hidrotermais ou em zonas sulfurosas. O CIRN tem mantido uma produção mais estável, nem aumentando nem diminuindo. Também com os dois papers mais citados estão aqui referenciados. Um deles até do investigador que agora está no CBio, Luís Silva. O CBio Açores, como eu tinha referido, sempre a aumentar. E os dois papers mais citados têm a ver com a flora dos Açores. O CITA tem aumentado também de uma forma clara. Os dois papers mais citados são metodológicos. Um tem a ver com estatística espacial e o outro com estimadores de biodiversidade. O IMAR-DOP é o centro mais produtivo e tem mantido sempre uma produção bastante elevada, acho que ao nível das 50, 40 publicações ano. E, como seria de esperar, os dois papers mais citados, um de reservas marinhas, portanto, ligado às questões marinhas, e outro até de um colega nosso aqui, o João Pedro Barreiros, sobre a biogeografia de peixes, zonas de Recife. Quais são os padrões de produção científica de excelência nos Açores? Portanto, o número médio de citações por artigo tem vindo a aumentar ano após ano, portanto, os papers têm sido têm cada vez maior visibilidade, e a distribuição de frequências de número de publicações por autor é esta, ou seja, a maior parte dos autores tem de 1 a 6 publicações e temos um grupo restrito de investigadores com mais de 15 publicações. Por centro, o IMAR e o CITA são os centros que têm mais investigadores com 10 ou mais publicações. Também o número de artigos dos centros da Universidade de Açores no top 100 dos mais citados, portanto eu peguei nos 1500 artigos e coloquei-os para um ranking dos mais citados, selecionei os 100 mais citados e o IMAR e o CITA são os centros que têm mais artigos no top 100 dos mais visíveis internacionalmente. E estes são os investigadores que têm mais papers no top 100 dos mais visíveis internacionalmente. Reparem que temos basicamente investigadores do DOP, do IMAR e do CITA e 2 do CBA, portanto todos da Terceira e São Miguel. Isto é um facto interessante. Eu já publiquei Terceira e Horta. Eu já tinha publicado isto num artigo no Diário Insular o ano passado. Isto deu um certo burburinho, mas isto são os factos. E contra factos não há argumentos. A investigação feita na Horta e na Terceira tem mais impacto internacional do que está a ser feito atualmente em São Miguel. Com base nesses indicadores, podemos criticá-los ou não, mas são estes os dados que tem. O número de artigos de vários centros de investigação da Universidade de Açores no top 100 dos com maior fator de impacto, mais uma vez o IMAR e o CITA, são os centros que publicam em mais vezes em artigos com maior fator de impacto. Talvez por isso também são os que têm mais visibilidade internacional, são mais lidos, são mais citados. Portanto, há aqui uma correlação desse facto. Se nós distribuirmos da mesma forma os investigadores da região, docentes e investigadores da Universidade de Açores, portanto, tirando aqui os bolseiros, também temos um grupo muito produtivo de docentes e investigadores, um grupo alargado de produção intermédia e uma cauda grande de investigadores com menos produção. Estes são, com base, se nós
usássemos o indicador da FCT de mínimo 2 papers por ano como investigação de excelência, estes são os investigadores na região que nos últimos 6 anos cumpriram com essa meta dos 2 papers mínimo por ano de publicados. A maior parte, aqui já há maior equilíbrio dos centros, temos investigadores do IMAR, do CITA, do CVARG, do CIBio e do CBA. Alguns padrões bibliométricos. Numa publicação recente que saiu na Trends in Ecology Evolution, tentou-se avaliar a relação entre o número de publicações o total de citações e o número de publicações e o número médio de citações por publicação, ou seja, basicamente o índice H dos investigadores. E olhando para os investigadores dos Açores, temos 11 investigadores no IMAR com um índice H superior a 7, 7 no CITA e por aí fora. Portanto, mais uma vez, o IMAR e o CITA surgem como os centros com maior nível nesse indicador. E, de facto, o número de publicações é um bom preditor do número total de citações que um determinado autor, e nesse caso só os autores com 5 ou mais publicações, possui. E o número de publicações também é um bom preditor do índice H do investigador. O que tem lógica, mais publicações, mais hipótese de ser lido, mais hipótese de ser citado, maior índice H. Tem aqui o Luís Monteiro, que infelizmente já está falecido, mas que tem um índice H muito maior do que se ia esperar para o número de publicações que possui. Portanto, apesar de já ter falecido, as suas publicações continuam a ser citadas e têm um índice H elevado. Finalmente, fiz aqui um exercício interessante em que usei um indicador usado em ecologia, que é o Gambing Alpha, que é um indicador usado para relacionar a abundância das espécies numa comunidade, em que categorizamos as espécies em comuns, abundância intermédia e raras. E o que eu fiz foi considerar os autores, as espécies, e o número de papers, o número de indivíduos. Portanto, normalmente temos as espécies com o número de indivíduos. E aqui eu vou usar os autores com o número de papers. A hipótese será que as equipas de investigação com uma certa uniformidade de produção entre os seus investigadores vão apresentar um Gambing Alpha maior do que equipas de investigação em que a produção científica seja dominada por poucos investigadores. Ou seja, eu basicamente vou usar o Gambing Alpha para avaliar a homogeneidade ou a heterogeneidade da produção dentro de um centro. E os resultados estão aqui. O CVARG é o centro de investigação com maior homogeneidade, ou seja, os investigadores do CVARG publicam mais ou menos todos um número semelhante de papers. E o IMARDOP é o centro com maior heterogeneidade. Basicamente, mais investigadores, há mais que publicam menos. Ou seja, maior heterogeneidade de produção entre os investigadores no IMARDOP, no CIBio Açores, ou seja, nos que publicam mais e que têm mais investigadores, há maior heterogeneidade. E, de facto, o número de autores é um bom preditor do alpha gambing. Se nós tivermos o CVAR, que é um bocado outlier, temos uma relação praticamente linear, significa que ter mais gente num centro não abona na homogeneidade da produção do centro. Portanto, basicamente, ter centros pequenos com poucas pessoas, todas elas com produção semelhante, dá maior homogeneidade. Eu digo isso porque uma das maiores críticas que os avaliadores da FCT estão a fazer nesta avaliação atual, pelo menos no centro onde eu concorri agora, é dizer que há uma certa heterogeneidade na produção, com poucos a produzir muito e muitos a produzir pouco. Portanto, esse indicador diz basicamente que é melhor ter grupos pequenos do que grupos grandes, se já olhássemos só para este indicador. Sim. Individualmente são todos coautores. Eles são pequenos, quando o grupo é pequeno, são todos coautores dos mesmos papers. Pode acontecer isso também. Provável que assim aconteça.
Sim, mas o ideal era que, segundo os modelos bibliométricos dos avaliadores, que pelo menos 50% dos investigadores tivessem um nível de produção elevado. Sim, para isto, claro. De facto, o IMAR-DOP tem uma grande cauda de investigadores com pouca produtividade e depois um número assinalável de investigadores muito produtivos, enquanto o QVAR tem uma maior homogeneidade na produção. Mas pronto, isto é um exercício que vem a ver um pouco com o desafio da heterogeneidade, homogeneidade da produção dentro de um centro. Que questões é que eu gostaria que nós discutíssemos no tempo que ainda temos para a discussão? É um facto que a produção científica nos Açores é inferior à nacional. Por 1000 habitantes, nós temos uma produção inferior. E esses indicadores são usados por quem nos avalia, e agora parece que o dinheiro que vai vir para as universidades também com base na produção científica das universidades, aparentemente vão usar isso. Portanto, nesse aspecto a Universidade dos Açores nem está muito mal, porque nós temos uma porcentagem enorme de publicações nos primeiros 2 quartis de excelência. Por outro lado, sabemos que os Açores são uma região com uma certa atração para a investigação nas áreas, em determinadas áreas do clima, do mar. Há uma procura dos nossos investigadores para colaborações a este nível. Por um lado, nós damos dados somos fornecedores de dados, mas também somos líderes de publicações de excelência. Os centros de investigação registrados no sistema regional e na FCT têm aumentado a sua produção científica, mas há uma certa contribuição heterogénea dos vários centros de investigação e dos vários departamentos da universidade. Como eu disse atrás, há um bolo de financiamento da FCT em determinadas áreas da engenharia, das ciências sociais, que não está a ser aproveitado pela Universidade dos Açores. Os fatores que eu destaco como explicadores dessa heterogeneidade, por um lado, o número de elementos do grupo, que aumentando muito também aumenta a heterogeneidade, e o número de colaborações internacionais de redes que são mais prevalecentes nas ciências naturais e menos nas outras áreas. E termino por aqui. Ok, está? Ok. O professor Brito perguntou se há alguma diferenciação dos centros que acumulam docência e outros que não acumulam uma métrica. Eu não tenho essa métrica, mas de facto há aqui praticamente 2 centros, que é o QVAR e o IMAR, onde praticamente não há docência. Mas um tem indicadores excelentes e outro um pouco menos excelentes em comparação. Mas, claro, cada um tem o seu papel, e isto é um disclaimer que temos que fazer, e são análises quantitativas. A análise qualitativa entra outros fatores, que têm a ver com o impacto na sociedade açoriana, eu fiz análise basicamente à escala de indicadores internacionais. Portanto, eu não posso... essa análise tem que ser lida nesse contexto, embora, claro, muitos dos trabalhos desses vários centros, o Artur acabou de referir aqui o exemplo da raça de
de cavalos que aqui a Universidade produziu, que não está, é um indicador que não está aqui nesse tipo de indicadores, mas que tem um impacto enorme no seu contexto próprio. Não é? Ok. Mas a única forma de analisar isso seria colocar, ponderar o número de publicações por tempo de cada investigação. Claro. Poderia ser feito. Obrigado, Paulo. Eu depois gostaria de passar para a audiência, de certeza que há perguntas a fazer, mas se me permitem um pequeno comentário a tudo isso. Antes de mais, acho ótimo todo esse trabalho, embora haja aqui várias coisas que pudéssemos discutir em detalhe, indicadura sim, indicadura assado, mas não é por aí que quero, e muito menos chegar à conclusão que um produz mais do que o outro. O que eu gostaria que se percebesse realmente é, sim senhor, o tempo em que os centros estão a atuar, a dimensão dos centros, desses mesmos centros, e os recursos que esses centros consomem, versus a produtividade. Isto é que eu acho que seria correto fazê-lo. E aí, pronto, acho que o teu trabalho, com todo o mérito que tem, acho que é uma das coisas que, de facto, falta. Porque realmente a imagem só se tornaria real com os recursos que são consumidos, o tempo que estes centros atuam e, exatamente, as pessoas que nelas atuam. O ponto número 1. O ponto número 2 que eu tenho a ver, fui das pessoas que mais contestou o sistema de bolsas que, a partir de determinada altura, se implementou, ou seja, no penúltimo governo regional, porque era realmente, quer dizer, um distribuir maná sem se saber e sem se ter a certeza que alguns desses recursos ficariam na região. Aí tu mostras claramente que as pessoas mais produtivas foram, enfim, passageiros, e que o que resta, e espero que pelo menos isso tenha restado, são cooperações futuras. Portanto, isto também acho que tem aqui imensos argumentos para se repensar um sistema de bolsas. E o terceiro ponto que gostaria de fazer é que, de facto, com este trabalho, se tivermos a vontade e a coragem, e se nos fizermos ouvir, que é este o ponto mais importante, acho que podemos ter uma base para realmente melhorar a condição da evolução da ciência nos Açores. Porque, continuando da forma como ela está, acho que estes últimos anos vieram realmente deteriorar todo o sistema científico regional. Tens uma altura em que realmente se conseguir, numa ausência de sistema, se conseguir consolidar algumas coisas, fazer-se algumas coisas, e como é óbvio, em ciência as coisas demoram sempre um certo tempo. Portanto, a seguir de se ter consolidado e se ter criado um sistema científico regional, aparece esta situação de, digamos, que até é promissora e podia ser considerada positiva, mas que de imediato, portanto, vive sim dos frutos da situação que foi criada anteriormente e que agora está em pleno declínio e completamente, não digo que atingiu o chão, mas praticamente. E, portanto, todo esse trabalho, obviamente, com uma discussão à roda disso, poderia servir, e espero que sirva realmente, para que se olhe nas coisas como elas são e que se tente estabelecer, de facto, um sistema de incentivo à investigação na região. Era este o meu desejo e era ótimo que isso acontecesse. Pronto, vou passar. Queres dizer alguma coisa? Eu passo já à Rosalina. Depois, na continuidade do que o Artur disse, nós temos de ver que na Universidade dos Açores há muitos anos que não há abertura de concursos para praticamente nada, não é? Para os jovens, para podermos criar uma equipa. É muito difícil, quer dizer, quando eu vejo ali pessoas como a Clara Gaspar ou o Pedro Cardoso, que estiveram aqui, que até se disponibilizavam a viver nos Açores,
e que entretanto estão na Finlândia ou outros assim, é muito difícil fixar pessoas e fazer avançar um sistema, consolidar um sistema, se não houver um programa de emprego científico, se a universidade ou não houver algo. Isto de facto acho que é muito preocupante, e acho que é preocupante para nós também, que nós estamos a ficar mais novos e que vemos o nosso património. Quer dizer, nós queremos transmitir e estamos a transmitir os nossos conhecimentos a alunos de doutoramento e de mestrado e de doutoramento, e que depois vão, não é? Quer dizer, vão, porque não têm outras condições para ficar. Tu dizes, e é ótimo que te sintas assim, cada vez mais novos. Eu sinto-me cada vez mais velho e pergunto, não é que espero que não morra já amanhã, mas se morrer, onde é que temos os nossos substitutos? Percebes? Portanto, é um erro da parte da universidade e é um erro do próprio sistema eu acho que tudo isso, e por isso, Paulo, desculpa lá, a única coisa que eu gostava de dizer é a gente tem que analisar esses dados realmente, pensar neles e não apresentá-los como justificação política que isto aqui só está a melhorar. Isto aqui, a meu entender, só está a piorar. Depois de uma situação em que não existia nada, existia qualquer coisa e agora estamos a dar cabo disso tudo. Peço desculpa, temos aqui mais um interveniente. Correndo o risco de parecer um bocado corporativista, estes dados alertaram-me para uma coisa. Cuidado. Ainda está vivo. Bom, estava a dizer, a informação que eu vi ali foi que a região, e já ouvi isto da boca do nosso secretário, que a região não tem apostado em determinadas áreas da ciência e tem apostado demais em outras. E isto assusta-me um bocado. Porquê? Porque aquilo que eu estou a ver no futuro é haver um desinvestimento nas áreas onde tem apostado agora, em prol das outras, em vez de manter o investimento nestas e aumentar o das outras. O que é que isto vai acontecer? Nós temos carradas de bolseiros a sair nas áreas das ciências naturais e do ambiente, bolseiros e bolseiros de doutoramento, pós-doutoramento, que saem e provavelmente não vão ter continuidade no trabalho que estão a desenvolver, porque os recursos, que efetivamente são parcos, e a gente sabe essas coisas todas, mas vão ser deslocados para outras áreas do conhecimento. Então houve um investimento durante a meia dúzia de anos no ambiente, nas ciências naturais, que são importantes efetivamente e que, apesar do governo continuar a achar importantes, se calhar seguindo esta ideia, depois não vão ter financiamento para prosseguir as suas áreas, não vão ter isso, porque isso vai passar para as ciências das matemáticas, para as engenharias, que eventualmente podem ser igualmente importantes, mas então vamos ter um estagnamento. E o que é que vai acontecer? As pessoas vão-se embora e os valores que nós temos de publicações vão reduzir, porque até chegar ao nível onde nós estamos por parte dessas outras ciências vai demorar tempo. O que vai acontecer é que nós vamos voltar para trás com este tipo de raciocínio. Claro que isto nós aqui ninguém pode fazer grande coisa, mas convém começar a alertar os nossos governantes para uma situação que possa acontecer. Eu não estou a falar em desinvestimento nas outras áreas do conhecimento. Estou a falar um aumento do investimento, ou pelo menos manutenção do investimento nas ciências naturais e aumentar nas outras e não reduzir-se nesta área. A resposta, vou ver se não cai como o Arthur. A resposta que se pode dar a isso é que já foi dada em parte, ou seja, a estratégia do RIS-3 favorece basicamente o mar, as pescas, a agricultura, tudo, ciências naturais, mas incluindo a engenharias por parte do mar também, e também no caso da agricultura pode entrar em engenharia aí mas
sempre ligada às empresas, ok? E o turismo, que entra mais a economia e as ciências sociais e também a tecnologia, por causa da computação, para ter informação nos iPads, para os turistas, etc. Então, ok. Mas na ciência, na estratégia da ciência que hoje foi entregue ao secretário, a proposta da Comissão da Ciência, no qual eu estou inserido, estão lá bem definidos áreas complementares a estas do RIS3, para não ir o dinheiro todo para o mesmo lado. E, claro, uma das áreas é as ciências naturais, como uma área onde temos maior capacidade instalada. Claro que nós não podemos, de repente, dizer que deixamos de investir nas ciências naturais, porque é aí também onde a biotecnologia bebe um pouco dos recursos para o desenvolvimento de novos produtos, e a agricultura está também, de certo modo, ligada às ciências naturais e o ambiente em geral. Portanto, eu não compartilho do teu medo. Eu acho que vai continuar a haver um bolo substancial para... Ou seja, até porque quando abrirem os concursos, quem está cá para concorrer são as pessoas mais dessas áreas. E até haver pessoas capazes dessas outras áreas onde se quer investir um pouco mais para escreverem bons projetos, competir, vai levar o seu tempo. A tendência que existe é também atrair mais gente das engenharias, da computação, das áreas sociais, para muitas vezes colaborar com as pessoas que já estão nas áreas de ciências naturais. Mas é evidente que todo o investimento numa área é praticamente em ciências naturais e engenharia também, mas e na agricultura é ciências naturais e nos ecossistemas é basicamente ciências naturais. Então, na estratégia da ciência estão. Pois, tu ainda não conheces. Mas vais conhecer daqui a 3 semanas. Portanto, em breve vai estar em discussão pública a estratégia da ciência. Penso que em 1 2 semanas estará a discussão pública, para no dia 13 e 14, aqui na Praia da Vitória, haver uma discussão presencial com os investigadores sobre essa proposta que foi escrita por uma comissão restrita de pessoas. Após essa discussão, vai haver um documento final que depois vai ser transposto para programas operacionais e calls específicas para projetos, bolsas de investigação, etc. Neste programa que nós propomos ao secretário regional, está lá emprego científico, portanto, contratos, e a proposta é de que os projetos sejam full financed, ou seja, quando escrevermos um projeto, colocamos lá obrigatoriamente, queremos um contrato de trabalho com um investigador de excelência, 2 alunos de doutoramento, um bolseiro de investigação, por exemplo. E a ideia é que sejam projetos de 3 a 5 anos, o secretário está a propor 5 anos, para os projetos de excelência, que são poucos, claro. Ele propõe 10 projetos para os próximos 3 anos desse nível. E depois projetos pequenos para bolseiros pós-doc concorrerem com projetos de 2, 3 anos, com budgets mais pequenos, para começarem a treinar, a liderar um projeto e a desenvolver investigação mais específica. Estas são propostas, já estou a levantar o véu de algumas propostas, mas há muito mais do que isto, e a ideia foi juntar as opiniões do evento da ciência do ano passado, algo que nós sabemos do nosso conhecimento, de alguns comentários que o Arthur fez, da Rosalina e de outros aqui, tentámos conciliar tudo num documento que vai ser discutido publicamente, e esperamos que no fim de julho o vice-presidente do Governo Regional possa levar esse documento para o programa operacional da região ser aprovado na Comunidade Europeia e depois serem decididos quais são os eixos de financiamento para financiar essa estratégia de ciência. Uma coisa que está
bem explícita é de que todos os projetos vão ser com avaliação externa e internacional e de que vão ter um parecer também, idealmente deverão ter como parceiro pelo menos uma empresa, nem que a empresa contribua com uma porcentagem pequena do financiamento. Então, eu acho que há aqui um pecado, quase nem tudo é essa evolução. Nós estamos a falar agora aqui do financiamento, da investigação, percebemos que coisas que já têm vindo a ser ditas há anos e anos e anos, que tu tens que ter realmente, tens que consolidar os investigadores na região. Ou seja, tu tens que garantir a continuidade disso tudo, para que isso funcione. Tu não podes, e o problema é que enquanto não forem tomadas medidas que realmente dê essa perspectiva, vais andar sempre aos soluços. Tu não podes passar dizer que tens um centro de investigação nos Açores cujo financiamento são 7.000 euros por ano. Não, o financiamento de funcionamento 7.000 euros por ano. Quer dizer, isto, portanto, a continuidade da investigação nos Açores é que está realmente sempre posta em causa. Porque, repara, tu tens uma evolução até esse último governo nacional em que alguns centros, pelo menos, enfim, através das cooperações, disto, aquilo, aquilo outro, se conseguiram criar uma massa crítica. Vem este outro governo, vem o atual governo, e todo o sistema científico que estava montado pela FCT desmoronou. Foi-se embora. E não foi criado, de facto, algo que permita pessoas que são aqueles que realmente sabem. Porque aqueles satélites, aquelas aves raras, magníficas, que vêm e vão, não nos trazem muito. O que nos traz é elevar realmente a qualidade tecnológica e o repertório tecnológico de quem cá fica. E, portanto, pessoas que andam a trabalhar na investigação há 15 anos, há 20 anos, em situações absolutamente precárias, que acho que isso é extraordinário. Quer dizer, bolseiros, todos com pensamentos sociais magníficos, e trata daquele e trata daquele outro, e exigem aos bolseiros açorianos que aceitem uma carreira científica precária durante 20 anos. Depois estão à espera de quê? Obviamente que se ele não tiver filhos, pega e anda e vá para o outro lado. Portanto, e nada está a ser feito para isso. E, portanto, a política, desculpa lá, é preciso ter coragem para dizer as coisas e para se fazer as coisas, mais do que para dizer. O que tem acontecido aqui é que se usam programas que estão desenhados para outras realidades, dá-se-lhe 3 pinceladas com 2 palavras regionais e é um programa regional. Mas o trabalho de base de fomentar e de alicerçar realmente a investigação não está a ser feito. Porque é pura e simplesmente a aplicação de medidas que são desenhadas para uma Alemanha, para uma França, para países escandinávicos, para esse mundo onde tudo nada mais evoluídos em termos de investigação científica, e isso mostras tu claramente nas tuas análises. Os papers mais importantes que tu mostras ali, tens um investigador português, o resto é quase tudo estrangeiro. Entramos nas networks e o que é que fica das networks? O que é importante saber? Essas networks, Paulo, eu não quero entrar a este nível da tua discussão, porque já disse que o teu trabalho acho ótimo, numa quantidade de coisas extremamente importantes, mas nem todas as interpretações que tu dás eu daria. Mas isso é claro, não estou pondo em causa de maneira nenhuma. Agora, se nós analisarmos cruamente os teus dados, aí identificamos os erros claramente. E são tudo
A produção científica nos Açores, à exceção de algumas raras exceções, são pessoas que passam, aproveitam aquilo que tu definiste e muito bem, que os Açores são uma região atrativa, salvo alguns invernos, mas que é extremamente agradável, uma ótima qualidade de vida. Vem-se aqui, tac, 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 está a andar. Agora, alicerçar a nossa ciência, acho que está a faltar, de facto, medidas de fundo. Desculpa lá, talvez tenha-me alongado mais. Eu fiz uma proposta já a várias, até na última discussão aqui sobre a relação investigadores e empresas, houve no dia 10 de maio. Claro, este é um problema, mas o desafio que eu deixei foi de que deveríamos apostar em parcerias de excelência em áreas particulares. Imaginemos a fileira do leite, com todas as suas implicações, desde biotecnológica, tecnologia alimentar, questões ambientais da produção do leite a nível de maneio das vacas, os produtos que se usam com o impacto, portanto, os adubos, tudo isto. Deveria haver um investimento de empresas estratégicas com consórcios dos centros de investigação na região que trabalham com a fileira do leite e, com isto, alguma injeção inicial pública também, injeção de empresas e estabelecer um desafio, por exemplo, para a fileira do leite, em que o Departamento de Ciências Agrárias podia definir uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, toda à volta disto. Isto é um exemplo de algo que podia ser um desígnio político, mas com impacto a longo prazo. Pois. Desculpa lá, a fileira do leite. Eu não quero, vocês desculpem, eu não quero que isso fique aqui um diálogo entre nós dois, pelo amor de Deus. Se já estão fartos, calmo já. Mas a fileira do leite continua a ser o pilar da nossa economia. Eu acho ótimo quando eles pensam nos iPads para os turistas e ainda não temos turistas cá. Os nossos hotéis estão todos falidos, fechados, a viver de subvenções. Portanto, a realidade é essa. A única coisa que nos ainda traz dinheiro é o leite. E o leite está montado de uma forma para um Portugal que já não existe. Para um Portugal colonial, em que tinhas Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, não sei quantos milhões de supostamente portugueses. E os Açores eram verdes. E por isso, vamos produzir leite. Espera aí, vamos produzir leite. Mas o que é que vamos fazer com esse leite? Leite UHT. Portanto, o leite UHT é produzido nos Açores há 40 e tal anos. E leite em pó. Ou seja, as duas formas mais miseráveis de produzir leite. E porquê? Num contexto de Portugal colonial, era a forma de mandar leite de barco mais barato, seguro, para a África. E, portanto, toda a política agrícola açoriana foi desenhada para um Portugal colonial. E nós não fomos capazes de mudar em 40 anos isso. Aliás, a monocultura de Holstein Frisia, que é a vaca com pior qualidade de leite que podes imaginar, enfim, tudo isso. Nós, Universidade dos Açores, não fomos capazes, nesses anos, de fazer realmente, portanto, um laboratório de inovação de produtos lácteos, por exemplo. Não é fazer, quer dizer, pelo menos para copiar o que os outros fazem, já que a gente não é capaz de desenvolver. Portanto, e isto vem, não porque nós sejamos incapazes, isso advém, pura e simplesmente, da instabilidade do sistema científico regional. Porque um produto desses leva mais tempo a desenvolver do que o mandato de um senhor político. Portanto, nós, universidade, por um lado, não estamos a assumir aquilo que nos dá o nome, que é a universalidade. E os outros e não nos deixam fazê-lo, porque exatamente, por melhor que sejamos, precisamos de uma certa
equilíbrio e de uma certa regularidade e enfim, de uma certa estabilidade nisso tudo. Pronto, eu prometo que não digo mais nada. Não, eu acho que há aqui muita gente jovem e é preciso dar também o Arthur está a ser muito pessimista, eu sou mais otimista. Eu acho que também é preciso dar uma mensagem de otimismo, ou seja, muitas das pessoas que estão aqui sentadas têm já um capital de conhecimento que adquiriram nos últimos anos com os seus mestrados, doutoramentos e, em alguns casos, já pós-docs. E essas pessoas, muitas delas estão aqui sentadas, pelo que eu percebo, optaram por viver nos Açores. E o próximo quadro comunitário, Horizonte 2020, e a estratégia RIS3 para os Açores abrem pacotes financeiros imensos que não são comparáveis ao que nós tivemos até agora. Cabe a nós, agora, investigadores, garantir que, com as nossas palavras, com a nossa agressividade, no bom sentido, conseguimos levar os políticos que decidem onde vão colocar o dinheiro no eixo X, Y, Z, que este dinheiro seja bem aplicado para o desenvolvimento da região. Algumas decisões já foram tomadas, são de domínio público, o mar, pescas, agricultura, turismo e tecnologia alimentar. Há aqui coisas que faltam, mas essas são estratégias que foram tomadas. E essas estratégias, há capital aqui sentado, algumas das pessoas aqui são de um centro, são de maior parte do centro de biotecnologia, capacidade instalada para trabalhar nessas áreas. Portanto, cabe-nos a vocês, jovens, a possibilidade de agora escrever os projetos, concorrer aos projetos que vão abrir, procurar empresas parceiras, nem que seja as poucas que cá existem, mas procurar essas empresas. Dou o exemplo de alguns jovens do grupo de instituição com quem trabalho, que com muito esforço nessa ligação às empresas já conseguiram ter projetos aprovados no Acredita Portugal para as finais. É um sinal de que os jovens Açores têm capacidade para escrever coisas competentes e, portanto, eu acredito que vocês também vão ser capazes. Porque são os que estão cá e vão ter que ser vocês a escrever esses projetos e a criar algo de novo. Portanto, é este o desafio que nós temos. Seremos capazes daqui a 6 anos de estar aqui novamente e avaliar se o Arthur, com a sua visão ligeiramente mais pessimista, ou eu, com a minha visão mais otimista, teremos quem de nós terá mais razão. Eu acredito que eu e o Arthur já estamos numa fase mais adiantada da nossa carreira. A bola vai passar para quem acabou o doutoramento há alguns anos e que tem ainda muita energia para criar e trabalhar nos Açores e viver nos Açores. Vamos garantir que a nossa voz, a vossa voz neste caso, é suficientemente crítica para também, como o Arthur, criticar soluções que venham a ser mal definidas nos próximos anos. A estratégia de ciência que vai estar à disposição para a discussão pública terá deficiências. Espero que vocês todos digam isto aqui, por aqui não vamos lá, e no dia 13 e 14 na Praia da Vitória possam dizer a vossa opinião e garantir que o secretário de junho, o secretário e os seus assessores possam ouvir as vossas opiniões e o documento final que vai para ser anexado ao programa operacional da região seja o melhor possível. Claro que nós estamos num mundo ideal em que a investigação que nós individualmente fazemos às vezes não é que vai ser mais privilegiada. Eu contra mim falo, muita da investigação que eu faço individualmente não está nas estratégias já bem explícitas pelo Governo Regional. Claro que vou ter que me adaptar ou eventualmente vou investir e concorrer a projetos que não são a nível regional para fazer a investigação que mais gosto de fazer. Os meus estudantes que queiram investir nas estratégias da região vão fazer com coragem, espero eu, e criatividade. Portanto, temos que dar um sinal positivo
de que será possível mudar o nosso país e a nossa região, e são vocês, esses jovens que estão aí sentados, e alguns que eventualmente me estão a ouvir, que têm a bola está do vosso lado neste momento, com a ajuda dos séniores, como o Arthur, como eu, como o João Pedro, como a Rosalina, que são os que estão aqui neste momento, e muitos outros que listei por ali fora, os mais produtivos, que vão ter que inspirar também os seus jovens pós-docs e doutorados para que sejamos uma região melhor daqui a 6 anos. Queres falar? Não. Pronto, eu acho que já passámos 1 hora aqui. Penso que já será suficiente essa discussão, já estamos talvez a andar às voltas. E agradecia mais uma vez o convite do Arthur, a paciência dele para ouvir o tipo de argumentos que eu tenho. Mas a Margarida quer, a Susana quer falar. A jovem vai falar da sua justiça. Eu peço desculpa e queria agora mudar um bocadinho o contexto do que tem estado a ser aqui discutido, que é o nosso futuro, sem dúvida, mas que neste momento nós ainda não podemos fazer grande coisa por ele. E temos que nos continuar a agarrar às publicações. E eu estou um bocadinho agarrada aos números que o professor apresentou ali. E da mesma maneira que o professor Brito falou se haveria alguma relação entre e o professor Paulo falaram que havia uma relação entre o número de autores nos artigos e o tamanho do grupo, eu gostaria de saber se há alguma relação entre a longevidade dos grupos, há quanto tempo é que os grupos já existem, e o número de publicações que depois aparecem ou não. Uma boa questão. A base de dados permite, eu não analisei isto, mas a base de dados permite-nos identificar os anos em que cada autor inicia as suas publicações e a média anual. Eu restringi muitas das análises aos últimos 6 anos, porque era o período que estamos a ser avaliados e onde houve maior investimento. Sim, e também houve maior investimento da região nesse período. Mas há casos de longevidade notável, e eu vou mencionar alguns investigadores com grande permanência na região, por exemplo, o próprio Arthur, que há anos está fundou um centro e mantém esse centro muitos anos, o professor Nelson Simões, que mantém o CIRN muito constante, apesar do CIRN já não ser financiado pelo FCT, mas mantém o centro bastante tempo. O professor Frias Martins também mantém a sua investigação durante bastante tempo, com alguma permanência. E depois, dentro dos jovens, o professor Ricardo Serrão Santos, claro, que fundou o IMAR, e portanto, são exemplos de pessoas que permanecem há muito tempo na região. Depois existem os mais jovens que têm aumentado a sua produção mais recentemente, mas também, dessa questão que estás a colocar, há muitos que também desaparecem do sistema. Sim. Pois, a análise foi feita ano a ano e foi sempre a crescer em quase todos os centros. Os centros mais antigos, penso na região, serão o IMAR, o CITA, o CIRN, o QVARC, talvez, não? É da vulcanologia. São os 4 os mais antigos. Mas dentro do CITA, por exemplo, há subgrupos que são mais jovens. Por exemplo, o grupo da Biodiversidade dos Açores surge em 2006, 2005. Portanto, dentro dos centros também há subgrupos que se criaram mais jovens. Portanto, essas análises são possíveis de ser feitas, mas eu não tomei em consideração essa escala temporal. Mas a base de dados está disponível para todos nós analisarmos.
embora os padrões mais gerais, penso que eu hoje consegui abarcar muitos deles. Mas a tua questão é pertinente e pode ser analisada. E ainda dentro deste tema, eu acho que se calhar ajudava em parte a perceber aqueles números se nós soubéssemos quantas pessoas fazem parte de cada grupo que é ali mencionado. Porque às vezes o professor apresenta os números em percentagens e depois outras vezes já não apresenta em percentagens e torna-se um bocadinho difícil de às vezes perceber realmente a realidade dos números. Quando eu falo de publicações por autor, isso não está logo resolvido. Quando falo nos números absolutos, de facto, era importante ter o número de investigadores. Só que esse número é variável de ano para ano. E a menos que eu tivesse, por parte de cada centro, esse indicador, eu tenho do meu grupo de investigação. E o que nós mostramos é uma relação linear. Aumenta o número de doutorados, aumenta a produção, o número de papers linearmente. Ou seja, tens mais um pós-doc que entra, ele começa a fazer paper, aumenta. Mas essa questão que tu apresentas só é possível, não é possível obter da base de dados. É possível obter indiretamente se tu considerares o número de pessoas a publicar. Mas tu podes ter no momento 10 investigadores no centro e só 5 é que estão a publicar. Portanto, eu tenho 5 ali, mas não sei dos outros 5 porque não sei mesmo, não tenho essa informação. Mas isso só posso ter essa informação se cada diretor do centro tivesse enviado qual era a composição do centro. Não, isso não consigo ter. Só para dar aqui uma chega, só dizer que não é por acaso que as universidades, por exemplo, de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa, Técnica de Lisboa se uniram, a Universidade Clássica e a Universidade Técnica, por causa destes números absolutos. Não é por acaso que as universidades do Porto agora formaram a Uninorte 3, não é? Minho, Porto e Trás-os-Montes. Ou seja, os números absolutos às vezes são também são contabilizados. E até porque nós temos que ver aqui, acho que podemos pôr isso off the record. Sim, off the record. Muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Espero que daqui a uns tempos voltemos ao mesmo tema e que, pronto, realmente, exato. E para dizer que eu só quero dizer aqui uma coisa, que tu falaste que eu sou uma pessoa extremamente negativa nesse aspecto. Não, eu acho que uma das minhas grandes qualidades, se posso ter algumas, é que sou uma pessoa que procura ser extremamente positiva. Se não tinha já talvez deixado isso tudo da mão. Mas eu procuro é tentar perceber realmente para onde é que vamos, para poder ir reagindo a essas mudanças todas. De qualquer maneira, mais uma vez, muito obrigado